Então, estamos aí com a Vale Infusões hoje. O Lian Martins vai representar a Vale Infusões, nos contando um pouco dessa empresa tão legal, tão maravilhosa que eu sou super fã. Trabalho também na Vale Infusões como professora de yoga. E a Renata, hoje à noite, é da Renata, que vai contar a sua história, que é uma história lindíssima, comovente. A gente se emociona em quase todas as aulas, porque cada aula é uma conquista, né? Hoje mesmo a gente até postou no nosso status aqui do Instagram que pela primeira vez a Renata conseguiu ficar de joelho no chão para fazer o terceiro rito. Para quem não conhece os ritos tibetanos, nós fazemos uma prática no outono e no inverno aqui no Yoga Itaquera dos 5 ritos tibetanos. Eu escolho o outono e o inverno porque é uma prática que esquenta bastante, né? Quem não conhece, vai lá no meu canal do YouTube, que eu dou várias aulas dos 5 ritos tibetanos. Aí experimenta para você ver como é que é. E o terceiro rito tibetano era de joelho. E ela não conseguia ficar de joelho. Depois vocês dão uma olhadinha lá no nosso stories. Então, antes de começar, eu vou apresentar, antes de chamar a Renata, eu vou apresentar o Lian Martins, que é representante comercial do Centro de Terapia Assistida. Ele está há 6 anos na Vale, é um dos primeiros colaboradores da empresa e também participa do Comitê de Ética. Ele acompanhou a Vale Infusões em todos os projetos, tanto para os colaboradores como para os pacientes. Olá, boa noite, Lian, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Angélica. É um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouco dessa experiência que eu também tenho com a prática na Vale. Realmente a história da Renata é fantástica, é algo inspirador, assim. E pequenas movimentações que a gente faz, pequenos passos, né? É muito gratificante para a gente saber que a gente pode superar os nossos limites, a gente pode ir além, né? E toda essa questão da qualidade de vida envolvida é muito bacana. Sim. E, Ah, Lian, conta pra gente, né, como que fala um pouco sobre a Vale Infusões, sobre o projeto de yoga dentro da empresa, esse espaço maravilhoso que eu acho fantástico. Eu fico vendo na aula os alunos pararem no meio do expediente para poder fazer uma aula de yoga, e aí eu coloco o pessoal deitado com a perna para cima. E aí eu fico vendo, gente, que maravilha, né? Que empresa maravilhosa, dá essa chance pro colaborador relaxar e fazer uma prática que acrescenta tanto da nossa vida, né? Conta pra gente um sim, pouquinho. desde o início a Vale sempre teve essa preocupação de humanização, de proporcionar qualidade de vida mesmo, de forma efetiva, não só de forma nominal, né, como muitas empresas acabam fazendo. E desde quando a gente Sim. iniciou, eram poucos colaboradores, sempre teve essa iniciativa da Raquel e do Marcelo, que são lá os diretores da Vale, de proporcionar isso para o colaborador. E a cada passo que a gente dava de crescimento e tudo mais, a gente viu que isso era cada vez mais necessário. Porque assim, a gente trabalha com cuidado de pacientes com doenças raras, com doenças autoimunes, e eles precisam de um suporte muito interessante, muito particular, peculiar da nossa equipe. E da mesma forma, isso demanda muito da gente, é um desgaste assim, emocional, porque a gente tem essa cultura de se envolver realmente na jornada do bem-estar do paciente, na qualidade de vida, de realmente ter essa humanização, de prestar um serviço de qualidade. E como esses pacientes sempre estão assim, precisando com urgência, eles não estão muito bem, a gente tem uma pressão em nós mesmos, assim, de sempre entregar o melhor, de sempre fazer o melhor, e aquela loucura e tudo mais. E a Raquel e o Marcelo começaram essa prática fora da Vale e acharam muito interessante. E trouxeram isso para dentro como um experimento. Então, quando iniciou lá em 2019, era aula de alongamento e relaxamento, algo
que não tinha essa finalidade dos resultados que hoje a gente vê com a Renata e a gente vê com outros colaboradores. Né? Porque, como a gente conversou um pouco antes até, a prática de yoga é uma filosofia, não é só uma atividade física propriamente. E eu gosto muito de atividade física e na correria acaba que você não consegue ir e é sempre aquelas mesmas coisas, né? Ou é academia, ou é um crossfit, alguma coisa nesse sentido. E yoga é uma coisa totalmente à parte, né? Assim, foi uma prática, uma iniciativa muito legal, que não é só físico, é mental, a integração que a gente tem com os colaboradores durante a prática, porque a gente realmente vibra com o avanço de cada um, né? Eu mesmo, com cada um pouquinho mais que você consegue chegar ali, encostar a mão no pé, que antes você não fazia, você já fica, nossa, que bacana. No caso da Renata aí, a empresa toda vibra, né? Porque a gente acompanhou a história dela, viu aí todas as dificuldades, né? Batalhando tudo para superar todos esses obstáculos. É algo fantástico mesmo. E fora isso, a integração da equipe, né? Durante as práticas, abaixa o nível de estresse, evita conflitos durante o trabalho, a gente fica mais focado, a gente consegue estar mais aberto para recepcionar os pacientes também, para ajudar a população como um todo. A prática de yoga realmente na rotina da Vale sim faz toda a diferença. E essa questão de parar no meio do expediente, muitas pessoas estranham, até quem visita a gente vai conhecer a Vale, mas como assim que para no meio do expediente para fazer isso? Né? Então, esse tempo a gente acredita que é um investimento, não é um desperdício, né? E realmente faz toda a diferença. De fato faz. Ontem mesmo eu tive uma experiência na Vale com a Edna, que ela falou assim, eu tô com vontade de ficar quietinha, não tô me sentindo muito bem, um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de dor nas costas, ela tava com um pouco de indisposição, né? Aí eu falei assim, vem aqui ficar quietinha comigo, né? A gente faz uma aula gostosa, tal, né? Aí ela topou. Ela falou, ai, que bom, Angélica, que eu fiquei, porque agora eu tô muito melhor no final da aula, né? Valeu a pena participar, porque eu trabalho com yoga terapia. Então, assim, praticamente toda semana eu estou ensinando para o pessoal da Vale, que eu trabalho com yoga terapia, né? Falo, gente, se tiver com alguma dor, alguma coisa, não deixa de participar da aula, porque a gente acaba saindo sempre melhor, né? Ó, a Yas falando, amo, Yas Leme. Eu também amo, viu, Yas? Eu sou suspeita, viu? Então, bom, enfim, posso chamar a Renata? Claro, pode sim. Então, eu queria contar, antes de chamar a Renata, eu queria reproduzir uma frase dela que eu achei assim, muito legal, que é muito comum esse pensamento, né? Que quando a pessoa pensa em fazer yoga, ela pensa igual a Renata pensava, né? Então ela falou assim, quando eu comecei o yoga, eu achei que não ia conseguir fazer nada, porque a minha visão de yoga é para ficar zen e fazer aquelas posições que eu pensava, meu Deus, como que a pessoa consegue se contorcer toda desse jeito, né? E aí ela falou que quando ela começou a fazer, ela viu que é totalmente possível, que não é um bicho de sete cabeças, que praticando, né, você consegue entrar na posição e relaxar, melhor aula. E enfim. Oi! Olá! Boa noite! Oi, boa noite, tudo bom? Oi, tudo! Fala o que você tá falando, Lian. A Thaís aqui em São José, eu tenho aula com ela aqui. Thaís, e assim, o nome da professora. Isso, ela também, putz, é um amor de pessoa, ela me auxilia muito, dá o suporte, ela consegue sentir como você está naquele dia também, ela te orienta de acordo com o que você precisa, não tem como explicar assim como que vocês fazem isso, sabe? Como vocês percebem o nosso status para poder ir direcionando e auxiliando, é bem, bem interessante. Eu acho muito interessante, muito legal. Ai, que bom! Então, Renata, conta pra gente como que foi o seu primeiro contato com o yoga? Bom, boa noite para todo mundo. Meu primeiro contato com o yoga foi na Vale, né? A Vale ela implantou isso enquanto eu estava afastada
Então eu não comecei lá quando a Vale implantou. E quando eu voltei, eu realmente pensava aquilo que você acabou de falar, né? Que era só ficar zen, aquelas posições toda contorcida, e eu pensava, eu não vou conseguir fazer, né? Ainda falei com a Stephanie e falei, nossa, Stephanie, eu acho que eu não vou fazer porque eu não vou conseguir, eu vou atrapalhar a aula, então não sei se eu quero fazer. Aí no dia a Stephanie falou, não, vai, que a professora ela vai adaptar a aula para você, porque ela sabe que você sofreu um acidente, que tem coisas que você não vai conseguir fazer realmente, e ela vai adaptar os movimentos para você. E aí foi quando eu te conheci, né? Foi quando eu, mesmo com dor, porque no primeiro dia, não sei se você lembra, ainda falei para você, eu tô com um pouco de dor e eu não sei se eu quero fazer. E aí você falou, não, vem, vamos tentar, vamos adaptar, você vai me falando o que você consegue, o que você não consegue, a gente vai adaptando. E aí foi a primeira vez que eu tive assim, contato diretamente com o yoga, porque na minha mente era só aquela visão que a gente vê superficial, né? Que é ficar zen, mexe com a mente, vamos mentalizar, vamos fazer as posições. E aí eu nunca tinha nem sonhado em fazer uma aula de yoga na minha vida, porque eu achava que eu era muito ansiosa para isso, que eu não ia conseguir ficar parada. E aí, quando eu voltei a trabalhar na Vale, que eu voltei de licença, aí foi onde eu conheci realmente e vi que não tinha nada a ver com aquele pensamento, né? Você quer contar um pouco da sua história, assim, sobre o que aconteceu com você, Renata? E a sua trajetória até aqui? Sim, claro. Bom, eu tô na Vale faz 3 anos que eu tô na Vale, né? E em setembro de 2019, num domingo, eu estava vindo visitar umas amigas aqui onde eu tô morando agora, que é Itaquá. E no meio do caminho eu sofri um acidente grave. Eu estava de moto, estava pilotando e eu sofri um acidente onde um rapaz que estava alcoolizado, ele parou o carro na pista, ele não sinalizou, ele simplesmente parou o carro no meio da pista sem ter trânsito, sem ter nada que justificasse essa parada brusca. E como a Ayrton Senna é uma rodovia de velocidade alta, eu não consegui desviar em tempo hábil e acabei colidindo com a traseira do carro dele. Quando eu colidi, pelo que me falaram, tá? Porque eu não lembro do acidente, eu apaguei. Eu só sei o que as pessoas me contaram, o policial que atendeu a ocorrência me contou, que eu voei mais de 15 metros. Com a minha queda, eu tive polifraturas, né, politraumatismo, então eu quebrei todos os membros do corpo. Eu quebrei os 2 braços, quebrei as 2 pernas, eu quebrei os 2 fêmurs, a bacia eu quebrei dos 2 lados, o meu joelho eu quebrei pé, quebrei mão. Então, assim, costela, quebrei costelas. Então, foi um acidente bem grave, que tanto que quando eu fui socorrida, fui levada para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos falaram para minha amiga que eu tinha menos de 5% de chance de sobreviver, porque eu estava com hemorragia interna devido à quebra que eu tive nos 2 fêmurs, né? E que eles não sabiam se eu conseguiria passar nem da primeira cirurgia, se eu conseguiria sair da mesa. Fiz a primeira cirurgia, eles falam de compensação, que é quando meus batimentos estavam caindo muito, eles tiveram que parar a cirurgia, porque senão eu não iria resistir. Tive que tomar bolsas de sangue devido à hemorragia, né? E, na verdade, eles fizeram uma cirurgia ali meio que de urgência para salvar a minha vida naquele momento.
Então, eles não se preocuparam muito em estética, nada disso. Foi uma cirurgia para salvar minha vida naquele momento. Nesse dia, eu lembro que eu estava apagada, eu sofri acidente. Eu fui acordar, eu estava no hospital, dentro da máquina de tomografia. Só que, como eu não conseguia respirar por conta das fraturas da costela, eu ficava apagando e voltando, apagando e voltando. Então, assim, os 3 primeiros dias do meu acidente, eles são meio que uma incógnita. Eu lembro de poucas coisas, alguns relances, e coisas que me contaram, né, do acidente, coisas que eu li no boletim de ocorrência. Eu fiquei 2 meses e 5 dias internada, na mesma posição, deitada, não conseguia me virar, porque, né, estava toda quebrada, né, então não dava para me movimentar. Quando eu recebi a alta, que eu vim para casa, eu não conseguia andar, eu não conseguia sentar direito, eu não dobrava minhas pernas. Os médicos, os primeiros médicos que me atenderam, falaram que dificilmente eu iria voltar a ter uma vida normal, que eu poderia até não voltar a conseguir andar normalmente, né? Só que eu sou muito teimosa, né? Eu não me entreguei. E sempre falei, não, tem que voltar logo, quero voltar a trabalhar. Minha preocupação era voltar a trabalhar. Todo mundo que me conhece, que perguntava, ai, como você tá? Gente, eu não aguento mais, quero trabalhar, eu quero voltar a trabalhar. Eu enchia o saco da Raquel, brincava com ela, falando, Raquel, deixa eu ir trabalhar escondido, ninguém precisa saber. Porque eu não aguentava mais ficar em casa, né? E o acidente, quando ele vem, ele mexe com nossa cabeça, né? Então, eu já estava passando por um momento muito difícil antes do acidente, já não estava lá 100%, e aí veio o acidente, e aí eu quase me entreguei, para falar a verdade, no hospital, quase me entreguei para a questão de depressão, mas como eu sou muito teimosa, eu falava, não, eu vou conseguir. E o pessoal falava, não, Renata, você vai ficar aí pelo menos 1 ano de cama. E aí eu falava, não vou ficar 1 ano de cama, não aguento ficar deitada, eu vou voltar a andar. E com 3 meses do acidente, né, eu voltei a andar, devagar, com andador, mas voltei a andar. E hoje, depois que eu fui procurar outros médicos para poder, porque como essas cirurgias foram feitas de urgência, teve alguns erros médicos que eu tô tendo que refazer as cirurgias, né? Então eu já fiz 8 cirurgias, mês que vem eu faço mais uma e espero que seja a última, se Deus quiser. E tudo para poder consertar, na verdade não é nem a palavra consertar, mas é para me dar uma qualidade de vida melhor, né? Porque eu ainda sinto dores, todos os dias eu tenho dor, porém são dores que eu já me acostumei, só que tem dias que a dor ela aumenta muito, então essa dor que vem, que aumenta muito, é o que os meus médicos hoje estão tentando resolver. Quando eu fui para eles, não foram eles que me atenderam no começo, são outros médicos. Eles se espantaram de falar como que você está andando tão rápido. Porque eles são médicos ortopedistas, eles já são de trauma, então eles conhecem cada paciente. E ele sempre, um dos meus médicos, porque eu passo com 3 especialistas, e um deles sempre falou para mim assim, eu não sei como você está andando, porque eu tenho pacientes que quebrou um fêmur e ficou 1 ano de cama. E você quebrou os 2 fêmur, quebrou bacia, e fora as outras fraturas, e eu estava andando. E aí eu brinquei, eu falei, porque eu sou teimosa, doutor, e eu quero voltar a trabalhar. Eu posso voltar a trabalhar? Eu enchi o saco dele para ele me liberar para eu voltar a trabalhar. E ele, não, ainda não é hora, Renata. Eu, não, mas eu não aguento mais, doutor, deixa eu trabalhar. Não, ainda não é hora. Aí quando ele falou, não, você vai ter alta, você vai voltar a trabalhar,
Nossa, eu pulei tanto de alegria que eu falei, nem eu tô acreditando que eu vou voltar a trabalhar. Eu acabei ficando mais tempo do que eu queria afastada, mas graças a Deus agora eu voltei e a gente tá tendo aí essa oportunidade de fazer o yoga e tá conseguindo, né? Tá evoluindo cada dia que passa. Muito bem, muito bem. E o bacana disso que... Desculpa, o bacana disso é que, assim, a questão da multidisciplinaridade, né? Que a questão da Renata não era só com ortopedista, né? Não é só isso que contribui para a melhora dela, né? O yoga, o quanto que contribuiu e o quanto que esse cuidado, essa visão de outras formas, porque se não fosse você com as aulas ter proporcionado para ela essa oportunidade de melhora, né? Dificilmente, talvez você não estaria tão bem como está agora, né? Exatamente. Teve até uma das aulas que a gente estava lá fazendo, teve uma posição, eu não sei o nome, depois você pode falar, Angélica, que ela pediu para eu segurar a mão e eu falei, não, mas minha mão não vira, eu não vou conseguir segurar porque eu não consigo virar minha mão, porque realmente eu tenho um dos braços que eu não tá virando por enquanto não está virando. E aí ela falou assim, não, peraí que eu vou fazer uma coisa. Aí começou, mexe no meu ombro, mexe pra lá, mexe pra cá. Quando eu vi, minha mão estava virada do jeito que ela queria. Então assim, ela tá me proporcionando coisas que eu nem imaginava que eu iria conseguir fazer. Eu estou conseguindo fazer com as aulas dela, com a adaptação que está sendo feita para mim. E tem hora que ela fala assim, essa posição, será que você consegue? Vou tentar. Eu sempre falo para ela, eu vou tentar. Não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. E eu vou e tento. Esse dia que virou a sua mão, que eu já tinha visto essa mão, né? Não assim, tipo, naquela posição e eu não mexia, mas aí como eu tô convivendo com você agora, eu já conheço melhor o seu corpo, eu falei assim, deixa eu fazer uma manobra aqui. E aí deu certo, e eu fiquei muito emocionada, e assim, é muito emocionante para mim a trabalhar com você e ver esse retorno, né? E a sua vontade, a sua coragem, realmente. Agora, essa pergunta eu vou fazer para os dois, né? Para o Lian, que está praticando yoga com a professora Thaís, é Thaís, né? O nome da professora? Isso. Sim. Thaís. E para a Renata também. Como que o yoga, né? Impactou positivamente? Você já falou algumas coisas, Renata, mas tipo assim, com essa pergunta, vê o que vem à sua mente. Como que o yoga impactou positivamente assim na sua vida? O que vem à sua mente assim, Renata? Então, a gente até conversou sobre isso hoje, né? Então, o yoga, eu estou me surpreendendo com as aulas, porque como eu falei no começo, eu não imaginava que era muito além daquilo que vinha na minha cabeça. E eu vejo que, na verdade, o yoga está sendo como um desafio para mim de melhorar cada vez mais, de conseguir fazer as posições que você passa, de falar, puta, eu tô conseguindo, cara, olha, eu achei que eu não ia fazer, achei que eu não ia dobrar a perna, achei que eu não ia conseguir jogar a perna lá para trás, e eu consigo. E isso dá uma satisfação tão grande pra gente, quando você pensa assim, poxa, tudo que eu passei, que o pessoal da Vale sabe, quem estava do meu lado sabe, quanto foi difícil para mim, e de repente eu começar a fazer a aula e conseguir fazer os movimentos é muito gratificante. Tanto que eu vivo pedindo para você tirar foto, né? Eu falo, tira foto, porque eu gosto de postar mesmo, eu gosto de mostrar a minha evolução para as pessoas, porque tem gente que se entrega, tem gente que acha que não vai conseguir, eu tô doente, eu não vou conseguir, eu tô com uma dorzinha aqui, eu não vou conseguir. Só que eu acho que a gente tem que persistir, porque se a gente se entregar, se eu me entregasse,
eu estaria em cima da cama até hoje. Porque eu quebrei muita coisa. Eu poderia hoje estar aqui falando assim, nossa, eu sou vítima, eu dói tudo, eu tô cansada, tá doendo. E assim, ao contrário, eu não falo, eu não fico falando isso para as pessoas que eu tô com dor a todo momento, porque eu acho que eu acho que quando a gente fala, parece que a gente atrai o negócio pra gente, né? E que eu acredito muito que a gente tem poder, as palavras têm poder. Então, eu não fico falando. Então, quando alguém perguntar, como você tá? Eu falo, não, tô bem, tá tranquilo, hoje tá tranquilo. Eu só falo mesmo quando eu tô com dor, quando é aquela dor que tá todo mundo vendo na minha cara, que eu não tô conseguindo disfarçar a dor. E daí o povo fala, você tá com dor, né? Eu falo, tô com dor, mas tá tranquilo. Porque fora isso, é o que eu falei, eu sou muito teimosa. Então, se você virar pra mim e falar, olha, Renata, hoje eu quero que você ponha uma perna atrás da cabeça, a outra lá na frente, estica o braço, eu vou falar pra você, eu vou tentar. Não sei se eu consigo, mas eu tento. Não dá ideia, olha. Você sabe que eu gosto de desafio na aula, hein? Sim, verdade. E o Liam, conta pra gente, como que o yoga impactou positivamente na sua vida? Olha, uma grande lição que eu tiro assim do yoga é que o poder da gentileza, a força da suavidade, sabe? Porque é uma construção, é dia após dia, e não adianta você tentar forçar mais do que o seu limite, é questão do autorrespeito, né? A evolução de... Eu vi os movimentos também, eu não vou conseguir fazer isso, eu mal consigo encostar a mão no pé, vou fazer que jeito, né? E aí vai a preparação, daqui a pouco você consegue fazer uma invertida, daqui a pouco você consegue fazer algo a mais, e aí é bacana, porque assim, eu trabalho muito na rua, né? Por causa da pandemia, menos um pouco, mas eu trabalhava muito dirigindo, eu sentia muita dor nas costas. E aí você começa a perceber fortalecimento e tudo mais, você já não sente mais isso, já tem uma disposição, a questão do compromisso, da disciplina. Acho que é muito interessante a questão da disciplina e de fazer o que precisa ser feito também. Até porque a Thaís, ela pega no pé, sabe? Ela não deixa a gente roubar no exercício, na atividade, é bem isso, assim. Mas essa questão da gentileza, sabe? Do degrau, do dia a dia, de... Não, hoje eu cheguei aqui, amanhã eu vou, nem que seja 1 milímetro a mais, de se esforçar, de dar o seu melhor, mesmo que no dia você não esteja bem, o seu melhor foi uma porcaria, mas foi o seu melhor, independente disso, e não é uma competição, é você com você mesmo. Essa questão do yoga, de internalizar, porque eu, como eu disse, eu gosto muito de fazer exercício, atividade física, e quando eu vou pra academia, você às vezes se compara, putz, eu posso levantar mais peso, né? Você fica naquela assim, não, mas tem gente levantando mais do que eu, e fica nessa questão. E depois do yoga você fala, não, eu vou levantar, eu não consigo levantar, eu tenho que buscar qualidade de vida e saúde a longo prazo, não é? Então, o yoga ele traz muito isso, assim, que eu achei muito interessante. E cada dia é um aprendizado diferente, né? Porque cada prática é uma experiência diferente, porque é uma sequência diferente, igual a gente trabalhou da abertura do coração na última aula. E é uma sensação totalmente diferente das demais. Eu tô com muita dor no abdômen hoje, com muita dor nas costas, por causa do exercício. Eu também, que ela judiou de mim hoje, viu, Liam? A professora judiou de mim hoje. Mas assim, não é uma dor, eu acho que é uma lembrança da experiência. Né? Acho que é bem legal isso. Né? E, assim, a minha evolução, lógico que é mínima comparada com tudo que a Renata tem vivido aí, mas é uma inspiração para a gente buscar cada vez mais, né, de saber que a gente sempre pode algo a mais, que nenhum obstáculo é grande o bastante para derrubar a gente. Sim, com certeza. A sua experiência é uma experiência mais comum que a maioria passa, né? A experiência da Renata é uma peculiaridade, né? Então, assim, e é uma coisa assim uma experiência muito forte que traz um aprendizado não só para ela, mas para quem escuta essa história de superação, né? Porque é o que ela traz para nós, né? Então, assim, eu acho que a experiência da Renata, o que ela falou, eu vou aproveitar para colocar
Eu posso falar um pouco da filosofia aqui, porque dentro da Vale eu não falo. Posso falar? Posso, né? Pode, a live é sua. A gente é convidado hoje. Tá. Sim, então tá bom. Então, muito obrigada. E aí, assim, o que a Renata falou sobre como ela se sentiu, né? Essa alegria, essa coisa interna, né? Se chama, é uma das disciplinas éticas do yoga que se chama Niyama. Niyama são regras de autodisciplina. E isso que você falou se chama santosha. Santosha significa contentamento e alegria. É você ficar feliz com aquilo que você tem e você achar que aquilo que você tem basta. Não significa que você não vai almejar mais coisas na vida, independente do que for, se for material, se for emocional, se for qualquer outra coisa que você queira mais. Mas o importante é a gente ficar feliz com aquilo que a gente já tem hoje, né? E isso é santosha. Então, quando você sente, você tem essa satisfação, essa alegria, nossa, meu Deus, eu consegui, é santosha, né? Uhum. E isso que o Liam falou também sobre, eu senti um desconforto nas costas, senti um desconforto aqui e ali, e eu percebo uma evolução, uma pequena evolução a cada aula. E essa pequena evolução, eu imagino que você também se sinta satisfeito e realizado de alguma forma. Sim, com Olha a certeza. Larissa falando aqui, ó, brigando comigo. Falando que olha o que eu aprontei. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, gente, mas vocês vão ter que fazer. Lari, eu acho que você vai gostar, hein? Você é a mais molinha de todas. Ela pratica em casa, né? Então, não vamos esquecer desse detalhe que ela falou que pratica em casa. Então você pode fazer, né, Angélica? Então é isso. Então eu acho que essa experiência do Liam é extremamente importante ser compartilhada, porque, como eu já falei antes, é de todo mundo. Agora, eu tenho uma pergunta para os dois também. Como que o yoga impactou a vida das pessoas ao seu redor, que convivem com você ao seu redor, na sua casa, até no trabalho? No trabalho é legal que tá todo mundo compartilhando da mesma experiência, né? Que é uma coisa assim rara, não é todo mundo que você vê que trabalha, tipo, a pessoa trabalha no banco e todo mundo pratica yoga no banco, que seria muito legal, né? Nossa, muito bom se isso acontecesse. Enfim, me conta como que isso impactou na vida das pessoas ao seu redor, na família. Fala, Renata, primeiro. Então, no caso, na minha família, a minha filha, ela foi funcionária da Vale, ela também participou de aulas de yoga na Vale de São José, e no começo ela falava assim que ela não conseguia ficar parada, que ela é ansiosa, que a professora pedia para ela fechar o olho e mentalizar, e ela não conseguia. E eu percebi que com o tempo ela já foi acostumando com as aulas, né? Aqui, por enquanto, ela não está fazendo, mas como eu falei para você, eu quero fazer mais aulas além de uma por semana e tô pensando em arrastar ela comigo, né? Vamos ver se dá certo isso, porque ela já fez, ela sabe como funciona, então tô pensando em arrastar ela para ir comigo também. Olha só, legal. E o Liam, como que foi, assim, teve algum impacto ao redor, assim, ao seu redor, na sua família? As pessoas perceberam alguma diferença? Para mim, assim, na família, o que mais traz é a parte de conscientização, sabe, em relação a cuidar do corpo e da mente, né? Porque eu comento bastante do que acontece, né? A gente passa mais tempo no trabalho, então o assunto maior que a gente tem em casa acaba sendo o trabalho, né? Então, a gente acaba comprou os tapetinhos e tudo mais, e não é a gente não tem essa disciplina de fazer certinho toda semana em casa, mas sempre quando vai ao parque, vai alguma coisa, traz a questão da filosofia para aquele momento,
né? Mesmo que não consiga fazer as posições, mas é um momento de interação da família também. Eu acredito que eu fiquei um pouco mais calmo, porque eu sou um pouco nervoso, implosivo, sabe? Então eu fico comigo mesmo, então eu consegui ficar mais tranquilo no dia a dia, né? Acho que isso reflete bastante no modo de lidar com as pessoas, né? Então, em casa eu consigo, acho que estar um pouco mais tranquilo também, devido às práticas que a gente faz no início do dia. Então você consegue ter uma rotina do trabalho sem aquele estresse, principalmente no dia da prática, né? Isso reflete durante toda a semana, assim. Mas você consegue chegar em casa sem toda aquela bagagem, aquele estresse do dia, porque você começou o dia se preparando para a batalha, né? Então, esse reflexo que é muito bacana, de chegar em casa e conseguir estar bem, conseguir estar inteiro, conseguir estar presente. A questão de estar presente, acho que é o que mais me traz benefícios. Pela questão da ansiedade, assim como a Rhea e boa parte da população, sou ansioso um pouco, e essa questão de viver lá na frente, de viver no amanhã, é muito chato, é muito ruim, te consome, né? E aí você lembra das respirações. E como a gente pratica sempre, você acaba que no dia a dia você está respirando da forma que a gente aprende nas aulas e flui naturalmente, né? Às vezes nem tanto, né? Mas na medida assim que a gente... quanto mais pratica, mais fica no automático, mais fica natural. E essa questão para mim, acho que estar no presente é a principal mudança que eu tenho em casa, assim, sabe? E as pessoas da família perceberam alguma mudança, assim, ou não ainda? Bom, aqui em casa, como eu chego tarde e muitas das vezes minha filha já está deitada, já está dormindo, por enquanto não. Entendi, não tem muita convivência, né, por conta da carga horária. Isso. Bacana. E você sim, diga. De mudança, assim, na rotina, acho que não teve tantas mudanças, assim. É que são detalhes, né? Você vê que flui mais natural a convivência. É como o yoga, vai mudando gradativamente, é um passinho, não é algo... Por isso que tem que ser contínuo, né? Por isso que a gente não pode deixar de praticar. Falando um pouquinho da Vale, Angélica, semana retrasada, a Raquel até postou umas fotos minhas no nosso Skype, eu no hospital e eu depois, né, falando realmente da evolução que eu estava tendo. E uma frase dela, que eu quero agradecer tanto ela como o Marcelo, que são os diretores da Vale, de ter implantado isso, né, na Vale pra gente, é que ela colocou assim, que se fosse para ser uma empresa como outra qualquer, que para ela não valia a pena, que ela queria fazer a diferença. E eu tô falando por mim, acho que por todos os funcionários, que ela faz a diferença, realmente isso faz a diferença, porque às vezes o nosso dia a dia está corrido, a gente lidar com pessoas que sentem dores todos os dias, e aí você parar um tempo do seu dia para ir lá fazer um relaxamento, para colocar sua mente no lugar, não tem preço, entendeu? Que pague isso. Porque a gente volta relaxado para trabalhar, a gente volta com a mente no lugar, às vezes a gente estava nervosa já a ponto de explodir, aí tem aquele momento para ir relaxar e na hora que volta a gente já volta totalmente outra pessoa. Eu falo que eu tenho vontade de sair da aula e vir para casa dormir, porque eu fico zen totalmente. E assim, eu creio que para todos os funcionários seja assim também. Raquel e Marcelo, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar do Marcelo, né? Raquel e Marcelo, parabéns e muito obrigada pela oportunidade de compartilhar, né, desse projeto maravilhoso que me admira. Eu sou super fã, sou fãzoca, assim. Bom, então eu tenho mais uma pergunta aqui para vocês. O que vocês acham, hoje que vocês têm a experiência do yoga, né? Como que vocês imaginariam
a vida hoje, vocês trabalhando sem o yoga, sem essa prática? E vocês trabalham, vocês fazem só na empresa hoje, né? Posteriormente, pode ser que você venha aqui no Yoga Itaquera praticar fora da empresa para acrescentar mais dias na semana, tal, que é do ladinho. E o Lian também, de repente, se ele desejar praticar mais vezes com a professora Thais, né? Se for perto a escola dela, enfim. Como que seria hoje? Vocês sabem como que é a experiência com yoga. Como que seria sem yoga? Vocês conseguem imaginar como que seria a vida assim, sem yoga? Olha, eu posso falar assim, com o começo da pandemia, eu estava afastada, eu não peguei muito o começo. Eu acredito que se não tivesse esse momento de parar, de relaxar, de respirar, teria muitas pessoas que poderiam ter desistido, jogado tudo pro alto, porque eu não estava na empresa, mas eu acompanhei, e eu sei que o momento da pandemia foi muito difícil para todo mundo. A incerteza do que desse vírus fazia com as pessoas, e eu acredito que se não tivesse isso, talvez hoje teríamos funcionários doentes, afastados por depressão, ou que jogasse tudo mesmo pro alto e desistisse. Acredito, eu tô falando por mim, tá? Eu acredito que seria isso, até por conta de tudo que está acontecendo no mundo com essa pandemia. E o Lian, o que você acha, Lian, como que seria sem yoga? Eu concordo bastante com o que a Renata falou, né? Esse momento aí de 2020 até o momento tem sido bastante difícil, né, de suportar, muitas informações negativas, muitas coisas ruins acontecendo, e aí o yoga, para mim, assim, tem sido não uma válvula de escape, mas uma forma de lidar, né? Acho que como válvula de escape, acho que não é o termo adequado. Mas eu acho que pode ser usado, sim, até, sabe? Por que não? Isso facilita bastante, ajuda muito, né? Porque você consegue se controlar nos momentos que você está ou muito triste, ou sob muito estresse, ou sob muita pressão, ou com momentos de insegurança. Você consegue lidar com isso, saber, peraí, deixa eu me centrar, deixa eu me alinhar para tomar a decisão correta, para não fazer algo que é movido simplesmente pela emoção errada, né? A gente tem que pautar as nossas decisões com as emoções boas, né? Com as emoções que agregam, que nos fazem crescer, né? E a prática de yoga traz isso, né? Ela te faz lembrar que você é capaz, que você pode ser melhor a cada dia, e que se você não conseguiu hoje, amanhã você tem outra oportunidade de tentar novamente, e com toda essa estabilidade, com tudo de ruim que aconteceu e que ainda está acontecendo, você poder vislumbrar uma janela de oportunidade, uma janela de esperança de que tudo pode dar certo no fim, né? O yoga, acho que ele traz essa mensagem assim, bastante para quem pratica, né? Então, para mim, pelo menos, eu tenho essa visão. E de aliviar o estresse do dia a dia também é bem bacana, além dessa parte assim, que às vezes parece um pouco filosófico, que é um pouco distante, mas no dia a dia que você tá puto mesmo, né? Que você tá estressado com um monte de coisa, você faz aquela prática e, putz, não, beleza, vamos respirar, vamos começar do zero, vamos entender o que está acontecendo daqui para frente, né? Então é bem, bem legal isso. Nossa, que bacana, que bacana. Bom, teria mais perguntas aqui para fazer, mas já são 8h52, né? E eu vou fazer uma última pergunta também para os dois. E depois, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, a Renata e o Lian, qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar para as pessoas que não praticam yoga, que pensam em praticar, e às vezes, sabe aquela pessoa que nem, por exemplo, eu tenho pessoas que me mandam mensagem há anos
Anos. Angélica, hoje eu vou, né? E aí a pessoa não vem nunca. Aí depois ela me manda mensagem de novo e fala assim: olha, eu sou aquela que te mando mensagem há anos e agora eu vou tentar ir. Então, tipo assim, para essas pessoas que tentam e nunca conseguem chegar, ou então pessoas que já pensaram em fazer, o que vocês podem falar para essas pessoas que pensam na possibilidade de praticar yoga? Qual que é a mensagem que vocês gostariam de deixar? A Renata primeiro, por favor. Bom, eu posso falar para as pessoas, experimenta. Às vezes a gente tem a visão, como eu tinha, e chega lá a gente é surpreendida. Então, assim, vai em uma aula, que eu garanto que se a pessoa for em uma aula, ela não para mais. Porque ela vai ver que não é nada daquilo que ela imagina, que não é só ficar mentalizando, que não é só ficar naquelas posições, vai muito além disso, vai muito além do corpo, do físico, trabalha a nossa parte emocional, posso dizer. E, assim, tem muita gente que não vai por não conhecer, por achar que o yoga é aquilo que é o basicão, que é o superficial que a gente vê em todos os lugares. Então, o que eu posso dizer é assim, faz uma aula, que eu garanto que não vai parar. E o Lian? Olha, o que eu posso dizer para essas pessoas é que vale muito a pena, né, a prática do yoga, porque a sensação de bem-estar é gigantesca. Antes de eu começar a prática, eu ficava vendo os pessoal que posta, né? Posso fazer invertida, posso fazer isso. Ficava o povo exibido, né? Mas não é que é um bem-estar, não é uma coisa tão gostosa que você quer compartilhar, né? E essa para mim, eu gosto muito dessa questão do compartilhamento, de poder fazer com que outras pessoas tenham acesso também, né, a coisas boas que a gente tem disponível, né, como yoga, né? Acho que é bem isso, assim. Então, a mensagem que eu deixo é assim, todo mundo merece a prática do yoga, né? Você merece a prática do yoga, eu mereço. Isso é uma dádiva, assim. Então, aproveite, né? Não deixe para amanhã. E se deixar para amanhã, não tem dia certo. Todo dia nunca é tarde para começar, né? Você começou na hora que era. Você está onde era para você estar mesmo. Acho que é isso. Que lindo, muito legal. E tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, assim, que vocês gostariam de falar pra gente? Na verdade, eu quero agradecer por você ter tanta paciência, né, comigo. Às vezes eu não consigo, sei lá, virar o pé, como foi hoje. Eu falo, vira aqui meu pé, que eu não consigo. Ou fazer uma posição, eu preciso de ajuda. E você está sempre disposta a ajudar, sempre fazendo uma aula para as minhas... para eu conseguir, na verdade, né, as minhas limitações. E agradecer a Vale Infusões que implantou isso e para falar para não tirar nunca mais, porque eu tenho certeza que se tirar os funcionários vão se rebelar, mas, porque é muito bom e faz bem para todo mundo. E deixar aqui meu agradecimento. Eu também quero agradecer em nome da Vale, né, pela oportunidade de estar participando aqui da sua live, de poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz lá, do trabalho, e até para servir, acho que como inspiração para outras empresas também. Acho que é muito importante poder disponibilizar isso, né? Agradeço a Vale por poder fazer isso por todos os colaboradores, né? E sem contrapartida nenhuma, né? Assim, a Vale oferece esse e outros benefícios que auxiliam muito a gente na jornada, tanto profissional quanto pessoal, né? Acho que a gente é um ser humano só, não é um profissional e um pessoal. E acaba que reflete em casa, acaba que reflete na vida e melhora como um todo. Então agradeço em nome da Vale, agradeço a Vale e agradeço a você também pela oportunidade. Angélica, o Thiago lembrando da primeira aula que eu fui pedir ajuda para ele me ajudar a sentar, né?
E você falou, não, peraí que a gente vai resolver isso. Você falou que eu conseguiria fazer sozinha e eu fui lá, consegui sentar sozinha, consegui levantar sozinha com a ajuda do Puff. E ele tá lembrando aqui essa vez da primeira aula. Esse dia que, quando eu dei aula a primeira vez porque a primeira aula que eu dei para Renata foi no Puff, né? Aqui no Yoga Itaquera a gente tem uma cadeira de yoga mesmo. E aí quando a Stephanie me falou, a experiência da Renata é essa e ela tá voltando agora, aí eu falei, bom, deixa eu ver como que ela se movimenta e tal. E aí eu falei, vou começar com uma aula sentada no Puff. E a gente fez a aula inteira sentada e foi muito bom. E aí depois que eu conheci, vi como ela se movimentava, eu falei, vamos tentar no chão? Aí ela falou, tá, Thiago, me ajuda aqui. Aí eu fiquei olhando, né, como que ela sentava no chão, com a ajuda do Thiago. Thiago, me ajuda a levantar. Aí foi quando eu ensinei a técnica do Puff, super deu certo. E hoje mesmo eu estava comentando, né, que o yoga nos traz uma independência, né, em vários sentidos, porque as posturas do yoga não são só físicas, são psicofísicas. De alguma forma, melhora a nossa qualidade emocional, psicológica, como o Liam está sempre enfatizando aqui, né? Um momento assim de repente estresse, tal, você para, vamos começar do zero, tal, porque traz realmente esse equilíbrio, essa consciência e a prática ela não fica só lá no tapetinho, né? Ela vem para a vida. Então, eu também quero agradecer a participação de vocês por terem aceitado o meu convite. Quero agradecer a Isabela, do marketing, eu não sei se ela está aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade, de novo, né, de participar desse projeto da Vale. Super curiosa para conhecer a Raquel, né, e o Marcelo, e a professora Thaís, viu? Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. A gente se conheceu aqui na live, né, Liam? Mas eu espero te ver pessoalmente, tá? Com certeza. Muito obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Nada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. Tchau.